Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus estejam sobre a sua vida, o tempo todo, principalmente agora. Que o Senhor acalme o teu coração, que você tenha o foco na palavra, que você possa descansar em ler, em meditar na palavra do Senhor, em ser uma pessoa bem-aventurada, como o salmista diz, não é verdade? Que você tenha suas forças refeitas nesse momento, que você descanse em saber que o Senhor, o teu Deus, é aquele que enviou Jesus Cristo para na cruz do Calvário eliminar toda a dívida que existia entre você e o Senhor, que este mesmo Deus, este Pai amoroso, neste momento te abençoe. Falando sobre bênção, eu quero te fazer uma pergunta. Você se sente uma pessoa abençoada? Você poderia dizer, e melhor ainda, a forma com a qual você vive mostra às pessoas, e eu não estou pensando apenas nas pessoas da igreja, nos irmãos da igreja, mas os seus vizinhos, os seus amigos, aqueles que de fato convivem com você, enxergam em você uma pessoa abençoada, uma pessoa feliz? Eu tenho convicção de que por muito tempo, em várias circunstâncias da vida, em vários momentos diferentes, talvez a resposta a essa pergunta seja não. Por mais que a gente não goste de afirmar, não, pastor, claro, eu sou abençoado, nós sabemos que somos, porque nós temos o conhecimento da palavra. Mas muitas vezes, irmãos, a nossa expressão corporal mostra às pessoas que não somos assim tão felizes. Eu tenho percebido muita gente desanimada, muita gente entregando os pontos, muita gente com vontade de desistir de tudo. E é fácil entender, né? Existem circunstâncias exteriores para que isso aconteça. Quais são elas? Toda a situação que nós estamos vivendo, essa pandemia por conta aí desta doença, né? Questões que ela desencadeia também, dificuldades no trabalho, desemprego, falta de oportunidades, né? Acúmulo de contas, né? Uma crise financeira e muitas vezes uma mudança na rotina fazendo com que estejamos mais dentro de casa do que acontecia antes da pandemia, e daí dificuldades, né, de relacionamento, problemas, né, para a esquerda, para a direita, né, problema para tudo que é lado. Esses são os fatos, né, e as circunstâncias que nós podemos chamar de exteriores. Agora, para mim, para você que temos o conhecimento da palavra, eu digo que existem circunstâncias interiores também. A nossa falta de dedicação ao Senhor, né, a nossa falta de leitura da palavra, a nossa falta de convicção de pecado. Né? Existe um problema muito grande cercando a igreja de Jesus nesses dias, que é a falta de convicção de pecado. A igreja nos nossos dias, eu não estou pensando apenas na nossa igreja local, mas a igreja de Cristo, muitas vezes, irmãos, ela se acomoda, né, a uma saúde moral muito rasa. Ou seja, se por um lado nós vivemos aqui no Brasil, onde existe aquela frase, né, o jeitinho brasileiro, o brasileiro gosta de dar jeitinho em tudo. Quando nós olhamos para a igreja, os brasileiros aqui vivem da mesma forma. Muitas vezes nós somos considerados completamente iguais, as pessoas não veem diferença em nós. E isso se dá por quê? Porque algumas questões, algumas atitudes que essa sociedade dizem não ser pecados, elas estão tão dentro de cada um de nós que nós entendemos que elas são normais. Por exemplo, se um homem casado com uma mulher, ele se apaixona por outro homem, por mais que a Bíblia diga que isso não deva acontecer, que isso é pecado, não, mas a Bíblia é antiquada, né? O que vale, o que importa é ser feliz. Da mesma maneira, uma mulher, se a mulher não está feliz com o seu marido e ela olha para exemplos de mulheres que abandonaram o seu marido para se juntarem, se casarem com outra mulher e são felizes assim, que assim seja. Né? Se todo mundo está vivendo como sendo adeptos do Deus do dinheiro, ou seja, o dinheiro é o Deus, é a força, é a energia que move as vidas, eu vou viver assim também, porque afinal de contas, se todo mundo está crescendo financeiramente, eu também preciso. Então o que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes nós imitamos a forma de vida de pessoas que não conhecem o Evangelho. E isso significa muitas vezes que os valores da palavra são deixados de lado. E isso pesa, né, na nossa vida. Quero compartilhar com você o texto do Salmo 32, onde Davi,
nos mostra a alegria de quem recebe o perdão de Deus. Porque eu tenho ficado assustado, né, e tenho comentado isso com algumas pessoas, que uma das consequências que a Covid já está trazendo para nós são esses problemas, a dificuldade, né, as atribuições que ela traz para a nossa mente. As pessoas estão muito preocupadas, as pessoas estão completamente perdidas, elas estão adoecendo, né, mentalmente, elas estão adoecendo emocionalmente, né, e o cristão ele vive isso quando ele deixa de fazer a vontade de Deus, quando ele assume um estilo de vida longe daquele que é o plano de Deus para a vida dele. Então eu acredito que o Salmo 32 tem muito a nos dizer através de Davi e do seu exemplo. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem impiedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, com os quais com freios e cabreços são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai vós todos que sois retos de coração. Se por um lado a bênção do Senhor é do nosso conhecimento, nós podemos afirmar com toda certeza que somos abençoados, porque o perdão do Senhor está sobre nós. Por outro lado, o que fazer para que possamos nos sentir de fato abençoados o tempo todo? Para que eu possa andar com um sorriso no rosto, para que eu possa iluminar as pessoas. Se as pessoas estão tão desanimadas e perdidas, como eu posso abençoá-las? Em primeiro lugar, mostrando que eu sou abençoado. Agora, como fazer isso quando eu não me sinto assim? Eu acredito que é isso que o Salmo 32 tem para nos trazer. Como introdução, a gente pode dizer que este Salmo ele revela para nós a graça soberana de Deus em perdoar o pecado. Se nós temos áreas nas quais nós estamos em pecado diante do Senhor, nós precisamos confessar esse pecado e abandoná-lo. E para isso a gente tem a igreja, tem os irmãos. Tiago vai dizer, orem uns pelos outros, confessem os pecados uns aos outros. Ou seja, nós precisamos uns dos outros para viver uma vida de santidade. E este salmo ele está mostrando isso, ele vai mostrar que nós precisamos entender que o Senhor deseja que tenhamos uma vida diferenciada, uma vida longe daquilo que a sociedade já diz não ser mais pecado, mas que as páginas das Escrituras condenam, atitudes as quais o Senhor não quer ver no nosso meio e que muitas vezes estão arraigadas na nossa vida. Davi, evidentemente, aqui nesse salmo, ele experimenta uma profunda experiência em conhecer o desfavor de Deus por conta do seu pecado. E ele, a ponto de padecer enfermidades na sua vida. Mas mediante agora uma nova experiência de misericórdia com Deus, ele pode entoar este salmo, este que é um cântico de ação de graças. Ele tem muita similaridade, por exemplo, com o salmo também de número 51. E o salmo 51, para Lutero, ele é o segundo daquilo que pode ser chamado de salmos paulinos, que declara o caminho de perdão proclamado também no Novo Testamento. Esse Salmo 51, ele constitui um salmo de confissão diante do Senhor e também a certeza do perdão, como o nosso salmo de agora, 32. Nestes salmos, os pecadores redimidos, irmãos, eles conhecem o quê? A realidade do perdão de Deus. E também partilham com Davi o desejo de contar
né, sobre os outros, né, contar aos outros a verdade sobre o perdão de Deus. Então, o que Davi está mostrando nesse salmo? Né, que ele, se por um lado ele se entristece por sentir as consequências do pecado, ele também vai mostrar para nós que Deus é perdoador. E este perdão faz tão bem para ele que ele não consegue se calar. Ele deve, né, ele precisa contar a outros que ainda estão em pecado, né, o caminho que o Senhor mostrou para ele, o caminho de perdão. Ele está se sentindo leve, ele está se sentindo renovado e ele quer compartilhar isso. Um comentarista chamado Alan Harman, pensando nesse salmo, ele divide ele em 4 partes, que são 4 grandes lições para nós e eu quero compartilhar com vocês. Em primeiro lugar, versos 1 e 2, nós temos a parte que poderíamos chamar de a bênção do perdão. Olha o que o texto diz, versos 1 e 2. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Existem 3 palavras aqui traduzidas como pecado. Nós temos nesses 2 versos aqui, se você observar, iniquidade, pecado e dolo. Né? Iniquidade também, ou seja, transgressão, né, constitui uma referência a atos de rebelião contra Deus, enquanto pecado é a palavra mais comumente usada no Antigo Testamento para quebra de aliança. Né? Pecado é aquela palavra que vai significar, em geral, errar o alvo, e daí estar se completando, né, estar se propagando uma ofensa contra Deus. Mas nós temos uma outra palavra também, dolo, né, que também pode ser traduzida como pecado, e em algumas partes da Bíblia ela está traduzida assim, com a ideia de distorção, né, ou seja, o desvio de um caminho certo. Então Davi está usando 3 palavras para mostrar como que muitas vezes nós, nas nossas atitudes, na nossa vida, nós nos afastamos, nós erramos o alvo, nós estamos em rebelião contra Deus. Agora, o que é maravilhoso nesse salmo, meus irmãos, é que o salmista ele pode cantar, mesmo destacando essas 3 palavras, que o Senhor perdoa o pecado, independentemente dele. Né? Ou seja, o Senhor pode remover o pecado para o extremo oriente ou o extremo ocidente. Olha só o que o salmista vai dizer em outro salmo, no 103, verso 12. Quanto dista do oriente, o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. O salmista não está falando de perdão em geral, ele está relatando aqui a sua experiência pessoal com a graça de Deus. Davi, né, que nós conhecemos a sua história, sabemos que a Bíblia o chama de homem segundo o coração de Deus, mas foi um homem que cometeu pecados, que errou o alvo, que esteve em rebelião contra Deus, cometeu pecado de adultério com Batseba, que foi acusado, na verdade, da morte de Urias, que era marido de Batseba. Ou seja, um homem que no seu currículo, vamos chamar assim, ele tem ainda pecado de assassinato, ele tem o pecado de adúltero. Né? E muitas vezes as pessoas olham para quem comete esse tipo de ato hoje como se elas fossem imperdoáveis. Davi recebeu o perdão de Deus e aqui ele está expressando, né, isso. Ele está expressando como é maravilhoso você receber essa bênção do perdão. Para nós hoje, para você ter ideia, o Novo Testamento deixa claro a ideia de que o perdão ele provém desta mesma graça soberana de Deus, exibida na morte e na ressurreição de Jesus. Por exemplo, que Paulo diz em Romanos 4, 25. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Se por um lado você se sente desanimado por conta do pecado, meu irmão, o seu pecado ele foi pago na cruz do Calvário por Jesus Cristo nosso Senhor. Então, se você continuar nele, é como se você estivesse negando aquilo que o Senhor fez por você. Se você está acostumado com o pecado, eu tenho uma notícia preocupante para trazer para você. Você nunca vai se sentir plenamente feliz e satisfeito. Você precisa resolver essa situação. Aquilo que nos leva, né, para o segundo ponto desse salmo, que vai do verso 3 a 5. Uma confissão pessoal. Se Davi, em primeiro lugar, ele deixa claro para nós que o perdão é uma bênção de Deus, para que eu e você alcancemos isso, nós precisamos entender, então, que nós precisamos confessar esse pecado diante do Senhor. Leia comigo do verso 3 ao verso 5.
Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Agora nós temos aqui um vislumbre do período antes que o salmista se arrependesse e fizesse a sua confissão ao Senhor, versos 3 e 4. O tempo de silêncio foi anterior, né, à confissão de culpa. Ele esteve um tempo em silêncio, ele esteve um tempo em atitude de pecado. Por isso que ele está dizendo aqui, enquanto eu calei os meus pecados. O que acontece na minha vida e o que acontece na sua, e que nos leva a esse desânimo, e que eu tenho convicção, meus irmãos, que muitas vezes é o motivo que faz com que quando a gente se encontre com algumas pessoas, as pessoas sempre falem assim, pastor, eu estou desanimado, eu não aguento mais. Não são apenas os fatores exteriores, como eu mencionei lá no começo. São esses fatores interiores. Por que eu tenho a convicção disso? Porque eu sou pecador. Porque eu sei que muitas vezes, né, a minha carne, a minha natureza de pecador, ela quer me afastar de Deus. Eu sei que buscar santidade muitas vezes vai dar trabalho. Eu sei que o pecado, ele é um engano, mas ele é um engano que vem vestido com aquela capa de prazer, de alegria, de satisfação momentânea. E ele dá muito menos trabalho do que buscar a vontade de Deus. E eu sei que você é uma pessoa igual a mim e igual também a Davi. Nós sofremos deste mesmo mal. E muitas vezes é isso que acontece. Então, é interessante a gente perceber esse tempo de silêncio, né? Esse tempo onde Davi, vamos dizer assim, permaneceu, né, nesta atitude de pecado antes de confessar isso ao Senhor. Os salmistas, não apenas Davi, eles falam várias e várias vezes sobre Deus mantendo silêncio, né? Porém, Deus também tem motivo, meus irmãos, e esse salmo deixa claro, de queixa diante do nosso silêncio, da nossa falta de confissão de pecados. E muitas vezes isso, muitas vezes não, sempre, isso vai trazer consequências para nós. E aqui no Salmo 32, os efeitos físicos são as consequências, né? Pela condição de pecado de Davi. E na vida dele, ele diz que isso incluía o desgaste dos ossos e o esgotamento das forças. E aí, mais uma vez, eu trago essa reflexão. Será que o sentimento que nós enfrentamos muitas vezes de desânimo, né, a falta de vontade de fazer as coisas, a falta de vontade de buscar a Deus, né, o desejo de entregar os pontos, será que não vem do mesmo motivo de Davi? Será que a gente pode dizer que nós somos apenas vítimas das circunstâncias exteriores? Eu tenho convicção de que não. Existem muitas pessoas que estão sofrendo muito mais do que nós, mas parecem desfrutar de uma paz extremamente maior e que talvez nós nunca a experimentamos. Por que isso acontece? Porque essas pessoas, elas sofrem sim pela consequência exterior, pelos fatores exteriores, as dificuldades que todo ser humano tem enfrentado, mas elas têm vida com Deus. Elas cuidam do relacionamento com o Senhor, ao passo de que outros não fazem. E aí, esses que não fazem, muitas vezes culpam, são rápidos em encontrar os culpados. Eu estou desanimado porque, afinal de contas, o Senhor tem que perceber que eu tenho passado por isso e por aquilo. Mas muitas vezes o que acontece é que nós estamos sentindo os nossos ossos sendo desgastados e sentindo esse esgotamento das forças. Presta atenção para aquilo que eu vou dizer, porque nós temos o hábito de ter pecados secretos, pecados ocultos, que as pessoas não sabem, mas que o Senhor sabe, e isso traz consequência para nós. O verbo usado aqui para essa expressão desgastar, os ossos, é um que normalmente é usado também para roupas usadas, para roupas que não servem mais. E existem outros salmos, por exemplo, o Salmo 6, o 102, o 119, que vão mostrar também, descrever efeitos físicos de conflitos espirituais.
Então, o que isso significa? Que quando nós não confessamos o pecado, quando nós temos o hábito, meus irmãos, de achar que ninguém está olhando, né, e isso tem se tornado cada vez mais normal nessa sociedade e, infelizmente, já tem entrado na igreja de Cristo. Quando nós pensamos o seguinte: deixa eu fazer aquilo que o meu coração quer, afinal de contas eu não vou ser julgado por ninguém, porque ninguém está vendo. Seja acessando a internet, seja fazendo negócios escusos, né, negócios que não são tão íntegros assim, seja mantendo relacionamentos doentios e pecaminosos, né, seja não apenas na questão do casamento, mas também em todas as áreas da vida, seja nós nos relacionando de uma maneira equivocada, de uma maneira com a qual a palavra do Senhor diz: não tenha esse tipo de relacionamento com as pessoas. Né? Depois você leia, por exemplo, no Salmo 1. Isso significa que conflitos espirituais, né, acontecerão na nossa vida, que nós sofreremos desgastes por conta disso. E a gente precisa entender isso. Mas o que o Salmo está dizendo também, o 32, é que quando o Espírito de Deus ele traz arrependimento genuíno, não há tentativa de encobrir o nosso pecado e a nossa culpa. O que Davi vai dizer é que quando ele sente o Senhor o constrangendo, ele não vai ter problema em dizer o seguinte: eu vou confessar o meu pecado, porque eu estou agora conhecendo a realidade da misericórdia de Deus. A confissão e o perdão são simultâneos. No Novo Testamento isso fica claro, por exemplo, em 1ª Carta de João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Até aqui, pare por um momento e reflita comigo. Se você está se sentindo completamente desgastado, converse, é uma conversa para existir entre você e o Senhor. Será que não é porque você está escondendo alguma coisa? Será que não é porque você está mantendo um hábito pecaminoso? Será que você não está todo dia fazendo uma oração muito, muito simplista, se a gente pode chamar assim, muito superficial? Ah, Senhor, me perdoa por conta daquilo que eu fiz de novo. O que é que você precisa confessar ao Senhor? O que é que você precisa abandonar, meu irmão? Para que de fato você receba o mesmo sentimento de perdão que Davi recebeu. O Salmo continua e no verso 6 ao 10 nós temos uma terceira lição apresentada por Davi: instrução para os piedosos. Se eu e você queremos de fato sentir, absorver essa mudança, se nós queremos entregar toda a nossa vida, sem áreas escondidas, tudo diante de Deus, a gente precisa entender o que o Salmo diz do verso 6 até o verso 10. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados de outra sorte, não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Aqui o salmista, tendo experimentado o perdão pessoal, agora ele quer que outros também experimentem isso e o façam, versos 6 e 7. É por isso que ele diz assim: todo homem piedoso te fará súplicas com o tempo de poder encontrar-te. Ele está experimentando isso na vida dele e ele quer que outros experimentem. Daí a gente pode dizer o seguinte, que esse salmo está ensinando para nós que homens e mulheres piedosos podem e encontram de fato a Deus, enquanto que pecadores orgulhosos, gente que não se arrepende, vai descobrir que Deus tem se retirado deles. Pois você leia, por exemplo, Oséias 5, verso 6, Provérbios 1, 28. A pessoa de fé, a pessoa que ora ao Senhor, achará e sabe que Ele mantém os seus filhos em segurança. A pessoa que busca o Senhor, ela tem esta convicção, mesmo que nós estejamos ali quase tomados pela água, aquela expressão, a água já está batendo no pescoço, nós estamos a ponto de morrer afogados. Mesmo assim o Senhor nos livra. E a gente tem percebido isso nesses dias.
E pode até aqui, alguns vão dizer, nesse salmo aqui, haver uma alusão ao dilúvio dos dias de Noé. Mas Noé e a sua família foram salvos pelo Senhor. O crente está salvo, meus irmãos, porque ele já encontrou um refúgio no Senhor. Um refúgio seguro no Senhor. Eu quero compartilhar aqui 2 textos com você. Primeiro, Salmo 27:5, que diz assim: pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. E ainda olha o que o salmista diz, capítulo 31, verso 20. No recôndito da tua presença, tu os esconderás das tramas dos homens. No esconderijo os ocultarás da contenda de línguas. Olha só, quando Deus protege o seu povo, meus irmãos, também lhe dá um espírito de alegria, ele traz para nós esse espírito de alegria e nos capacita a nós a entoarmos cânticos de livramento. O que Davi está experimentando aqui, se por um lado ele cometeu atos de pecado, se por um lado ele permaneceu um momento em silêncio, ali, vivendo em pecado, depois ele experimenta a graça do Senhor, depois ele experimenta o perdão, e agora ele é capacitado a cantar louvores, a viver cantando, a viver com alegria. Por quê? Porque ele sabe que o Senhor tem cuidado da vida dele. No esconderijo nós somos ocultos do que? Da contenda de línguas. Ou seja, se as pessoas estão aí promovendo discussões e contendas, o Senhor nos esconde, o Senhor nos cuida, nos livra. E isso é aquilo que vai fazer com que, de fato, nós vivemos e vivamos em alegria. É essa convicção de que somos guardados pelo Senhor. E aí a gente precisa entender isso. Nós precisamos buscar essa vida de paz. Nós precisamos buscar essa capacidade de voltar a cantar hinos de louvor e gratidão ao Senhor. Nós necessitamos desesperadamente disso, meus irmãos. E digo mais para você, experimentando esta alegria do perdão, a gente vai caminhar o mesmo caminho que Davi trilhou. Por quê? Porque quando ele entende a graça, quando ele entende que ele agora não tinha mais motivo para se esconder, porque o Senhor o havia perdoado, em outro salmo ele ensina também a outras pessoas, ele deixa claro para nós uma lição, que esta alegria do perdão é tão grande que a gente não vai conseguir ficar quieto, a gente vai expor isso para as pessoas. E quantas pessoas precisam disso? Quantas pessoas estão nos procurando nesses dias dizendo: olha, está muito difícil. E enquanto elas sabem que você é um servo de Jesus, é um discípulo, elas vão te procurar, porque elas querem ver em você diferença, e elas querem que essa diferença seja tão boa a ponto delas buscarem isso para a própria vida. Isso acontece com Davi. Olha o que ele diz no Salmo 51, verso 13. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Ele assegura a outra pessoa piedosa que lhe ministrará instrução e manterá vigilância sobre ela. Se outro crente, e aqui mais uma questão que a gente precisa entender, se nós estamos lidando com aquela tristeza, com aquele desânimo por conta de pecados ocultos. Meus irmãos, às vezes isso acontece. E às vezes acontece na sua vida, mas às vezes acontece na vida do seu irmão. Se outro crente foi apanhado em circunstâncias semelhantes a que esmagavam o salmista, o que ele faz? Ele agora é capaz de instruir essa pessoa no caminho do Senhor. Ou seja, cuidando uns da vida dos outros, cuidando. Nós vamos ali perceber muitas vezes o nosso irmão desanimado, e nós vamos entender que o desânimo ele tem o seu fundamento nas razões interiores, na falta de vida com Deus. E ali nós estaremos na mesma atitude de Davi, para auxiliar, para ensinar, e não apenas para condenar. Eu tenho percebido isso também. Às vezes alguém é pego em um pecado e nós somos prontos ali para apontar o dedo. Mas Davi, ele experimenta uma graça tão grande, ele experimenta um favor de Deus tão grande na vida dele, que ele diz assim: eu quero que as pessoas sintam essa mesma leveza que eu estou sentindo nesse momento. Eu quero que as pessoas sejam levadas para aquilo que de fato agora é a quarta parte desse salmo, aquilo que ele diz no verso 11, uma convocação a louvar a Deus. Porque agora Davi pensa: agora que eu senti esta graça, agora que eu senti este favor do Senhor, eu quero
convocar outras pessoas para sentir isso. E aí ele diz no verso 11, alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Um homem pecador, transformado pela graça de Deus, um homem que esteve em um momento de silêncio em pecado, mas um homem que sentiu que não era isso que Deus queria dele, e confessou os pecados ao Senhor, e abandonou o pecado, agora ele é capaz de convocar outros, né, e chamar de retos de coração. A convocação aqui, meus irmãos, ela conclui o Salmo. E é muito semelhante a outras convocações, por exemplo, Salmo 97:12. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. E dai louvores, ou seja, cantar, é um verbo usado no Antigo Testamento, primeiramente em relação ao sacrifício, né, divinamente designado por Deus. Então, quando ele confessa o seu pecado, ele é capacitado a entender e a viver o que Deus tem para a vida dele. Se você anda desanimado, se você anda extremamente cansado, reflita de uma maneira muito séria, de uma maneira muito íntima, se existe algo na sua vida que você precisa confessar diante do Senhor e abandonar. E eu tenho certeza que se você fizer isso, caminhando o mesmo caminho ensinado por Davi, você será abençoado por Deus. Você será grandemente usado por Ele, a ponto, né, de ser ali luz para as pessoas que estão completamente desanimadas. Pessoas que olharão para você e que verão uma alegria que elas dariam qualquer dinheiro do mundo para obter. E você vai dizer, então venham juntamente comigo cantar louvores a Deus. Porque o Senhor me perdoou, porque o Senhor me limpou. Né? E é interessante ele chamar, no final do Salmo, as pessoas, né, de retas de coração. Olha lá, no finalzinho do verso 11. E por que a pessoa é reta de coração? Porque essa retidão, essa alegria, ela provém do Senhor para a vida de Davi. E eu tenho certeza que é isso que o Senhor quer para a minha vida e para a sua vida. Vamos confessar os pecados diante do Senhor. Vamos abandonar atitudes de pecado. Se você precisa de algo em específico, converse com o pastor da igreja, com os presbíteros, com irmãos que andam com seriedade com o Senhor. Peça a ajuda deles. Faça aquilo que a Bíblia diz. Orem uns pelos outros. Confessem os pecados uns aos outros. Para que a nossa igreja ande em santidade. E andando em santidade, ela será grandemente usada pelo Senhor. Que o Senhor te abençoe. Vamos orar? Obrigado, Pai, porque o Senhor, nesta oportunidade, nesta mensagem, toca no nosso coração para que possamos refletir, ó Pai, sobre aquilo que precisamos abandonar na nossa vida. Muitas vezes nos sentimos cansados e desanimados, como se de fato os nossos ossos estivessem sendo esmagados, assim como Davi. Mas não são apenas por conta das circunstâncias exteriores, é por conta do nosso pecado. Nos ajuda, Pai, a enxergar aquilo que devemos abandonar e nos ajuda a abandonar de fato, para a honra e glória do Seu nome, para engrandecermos o Teu nome, para alegrarmos o Senhor, ó Pai, o Espírito Santo que em nós habita, e sermos usados para a Tua honra e para a Tua glória. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que você seja desta maneira, meus irmãos. Que você seja abençoado pelo Senhor, que muda, que te restaura, que restaure em você a alegria da salvação e que você seja abençoador a ponto de não conseguir segurar apenas para você esse sentimento e dizer para as outras pessoas como é bom servir ao Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Uma excelente semana na presença de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador.